Muito que triste, senhoras e senhores, decepcionado, mas não muito surpreso, infelizmente. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de Santos 0, Fluminense 1, quarta rodada do Brasileiro, um jogo que o Santos não precisava ter perdido, poderia ter vencido fora de casa, fez uma boa atuação, mas que, na minha visão, duas falhas individuais no mesmo lance causaram a derrota. Daqui a pouco eu chego nelas, tem alguns lances separados aqui, vocês já podem perceber atrás de mim, para a gente falar desse jogo. Um resultado decepcionante sim, porque eu acho de fato que o Santos jogou mais que o Fluminense. A proposta de jogo de Diniz e seus comandados encaixou contra o Fluminense. O Fluminense teve dificuldades de criação, as principais chances foram do Santos, pelo menos na soma total. O Santos teve 4 ou 5 chutes perigosos, o Fluminense teve aquela bola no travessão no começo e é o gol, né? Que nem foi uma criação deles, como eu disse, na minha visão foi uma falha individual. Mas não deu novamente, o Santos perde um jogo desnecessário por falhas individuais e com os piores em campo, as atuações realmente fracas, sendo dos jogadores mais experientes. E algo que me incomoda, porque o Diniz, e daqui a pouco a gente chega no jogador é claro, insiste, né, em jogadores experientes, como o Alisson, como o Felipe Jonathan, como o Pará, o Marinho muito mal hoje, não acho que o Marinho vá sair do time, não é isso? Nesse caso, os outros três acho que deveriam, mas enfim, poderia ter sido substituído. A insistência em jogadores mais experientes e coisas inexplicáveis contra os jovens, como o Kaique saindo, como o Pirani sendo o primeiro substituído em relação aos outros meias. O Alisson foi sair no finalzinho, o Jean Mota depois do Pirani também, e o Pirani fez um bom primeiro tempo. Eu não consigo entender por que o Fernando Diniz insiste em experientes que estão muito mal, no caso, né, Pará, Alisson, Felipe Jonathan, e tira os jovens que estão longe de estar mal, como esses outros, e esses acabam sendo queimados. Não consigo entender, não acho que blindagem seja algo correto no futebol, acho que blindagem você faz com quem é ruim, quem é bom fica em campo e joga a bola, e o Pirani hoje estava jogando e eu não entendi porque ele foi o primeiro sacado em relação a esses outros, alguns que nem sacado foram, como o Pará, o Felipe Jonathan até saiu no final, já numa formação completamente bizarra, sem sentido no final, e acabou não dando em nada. Mas enfim, na minha visão, o Santos fez um bom primeiro tempo em que o estilo de posse de bola não foi lá atrás, recuado, em alguns raros momentos sim, mas o Santos se movimentando na frente, tentando jogar esse passe lá entre os zagueiros e o volante, para frente, fazer o que chamam de quebrar linhas, basicamente avançar a primeira linha de marcação. Tem alguns caras aqui do Fluminense, avança essa linha com passe, tira esses caras da marcação, joga para frente, diminui o número de jogadores do rival te marcando, e o Santos conseguiu criar oportunidades assim, vou mostrar. Mas no segundo tempo, 2 erros individuais na mesma jogada quebraram todo esse estilo de jogo do Santos, que acabou se desesperando no final, até criou boas oportunidades, né? O Camacho, por exemplo, um lance já tem um passe mais interessante em toda a temporada do que o Alisson. Estou falando, claro, do passe do Camacho para o Marinho, perdeu um gol que lamentavelmente não deveria ter sido perdido. Enfim, o Santos soube, diferentemente de contra o Juventude um time que jogou todo recuado, o Santos ficava insistindo em passe lá atrás, tentando atrair o Juventude, que jamais sairia. O Santos dessa vez atraiu o Fluminense sabia que poderia tentar roubar a bola lá em cima, forçar um erro, e o Santos escapou bem desse tipo de jogada. Às vezes com passe, às vezes com bicão, apertou o cara, bica pra frente, é melhor do que perder a bola. Isso foi feito, isso resultou jogadas lá na frente. O Santos foi mais inteligente do que contra o Juventude quando foi um time estático. Dessa vez se movimentou mais, teve um estalo, os jogadores começaram meio devagar até, acordaram a partir ali dos 13, 15 minutos, que é quando começa a ter lance interessante, mas desperdiçaram muitas oportunidades. O goleiro do Fluminense foi muito bem também, jamais tirando o crédito disso. E depois, no final do jogo, quando já perdia, facilitou o trabalho do Fluminense, basicamente dando o balão para o alto, abdicando de jogar por baixo, tirando especificamente esse lance do Camacho. Não entendi por que o Santos abdicou de jogar por baixo no final do jogo. O Santos jogou bem, falhas individuais quebraram tudo, vamos falar delas agora. Vou ficar um pouco mais escuro aqui, não tem problema, porque o que importa é a gente mostrar os lances. O primeiro, ó, acho que tá dando pra ver bem, né? Então vamos lá. O Santos vem, ó, já tirou esses caras da marcação e tem bastante gente se mexendo na frente. O Marinho tá se mexendo, o Pirani vai aparecer se mexendo, o Caio Jorge se mexendo, o Marcos teria espaço, o Pará teria espaço. O time foi se mexendo, não ficou estático. Eu trouxe a bola por baixo até aqui e vai dar no quê? Num bom passe, ó. O Caio se livra, aproveita o passe, eu acho que é o Boza, até desculpa se eu estiver errado, eu acho que é o Boza, quebra a movimentação do Lucas Claro, que fica para trás. O Caio poderia ter soltado no Pirani, acabou não soltando, mas o Pirani se movimenta certinho, o Caio chuta, é um lance perigoso, o time foi para frente com qualidade por baixo.
Deixa eu avançar um pouco, que logo depois tem um lance do Caio que eu quero mostrar. Eu posso estar pulando errado. Do Caio não, do chute do Pirani que eu quero mostrar. Acho que é agora. Aqui mesmo. Essa bola tá com o Felipe Jonathan. Essa bola veio de um recuo que o Felipe não achou um passe. Ele recuou lá para trás. Acho que pro zagueiro. Acho que foi o Boza. Enfim. A bola volta pro Felipe. E aí é esse lance aqui. E ele vai quebrar com movimentação. Olha o que o Pirani vai fazer. O Pirani se movimenta entre 4 caras, num quadrado ele se movimenta, se posiciona no meio, ele não fica escondido atrás de ninguém. O Felipe dá um bom passe, o Pirani avança, ó. O Caio dá uma recuada, por quê? Porque para ficar livre ele pode dar um passo para trás. O Pirani aposta na jogada individual, o Caio, ó, tá ali livre. O Marinho vai, ó, pro meio tentando pegar aqui, se for o caso. O Pirani chuta, tudo bem, o goleiro pegou, acho que era uma oportunidade, não tô criticando o Pirani não. Mas 3 jogadores que se movimentaram por baixo, toque de bola, o lance funcionando. E depois o Santos parou com isso, ou enfim, não aproveitou. Ó, mais um lance desse. Deixa eu só voltar um pouquinho. De novo, ó, toque por baixo, 2 toques, jogadores sem parar, tentando buscar. O Caio chuta de longe, mas de novo, tinha 3 caras na frente se mexendo, né? Tentando fazer alguma coisa. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, é esse lance aqui, ó, que eu falei do bicão. Apertou, dá bico. Infelizmente já tá nos melhores momentos aqui, os caras cortaram pro Caio recebendo lá na frente, mas esse lance era um lance que o Santos estava trocando a bola entre os zagueiros, o Luiz Felipe é apertado e faz o certo, que é o quê? Cara, bica pra frente, tira a bola do sufoco. O bicão pra frente deu no Caio ganhando essa bola e criando uma jogada. Aí o Caio é inteligente, ó, o time se movimenta, o Marinho chegou, o Pirani chegou, eu não tenho certeza quem tá aqui, mas chega também, o Marinho chuta. Mas o time se movimentou, o time acreditou nesse contra-ataque assim que se livrou da bola lá de trás. Então o time, ó, todo lance do primeiro tempo, tava se movimentando, tava chegando. Até que no segundo tempo aconteceu uma coisa complicada. Eu vou abrir o vídeo aqui porque eu não tinha nos melhores momentos, né? Eu gravei porque eu tava desesperado com o ocorrido. Falhas individuais. Eu vou puxar aqui a câmera, vocês vão ver de perto, porque aqui vocês sabem, eu faço vídeo assim mesmo. Vamos ver se pega. A câmera tá muito ruim. O vídeo tá muito ruim porque eu gravei no celular do notebook, mas só tinha lá. Vamos ver se eu consigo. Aqui é assim, ó. O Luiz Felipe vai dominar a bola e dá um tapa no pé do Egídio. Aí ele vai lá e desarma. Só que ele solta pra lateral. Parece um lance até nada a ver, né? Parece um lance meio... Ah, tá bom, ele errou. Mas esse lance causa um efeito borboleta que é o seguinte. Esse lateral é esse aqui, ó. Deixa eu achar, né, agora. Que infelizmente é o gol do Fluminense. Já passei. Acho que é aqui. Esse lateral é o gol do Fluminense. Eles cobram lateral, jogam a bola para a área, e aí o Felipe Jonathan faz isso aqui que eu não sei porque ele fez. Chuta a bola para trás, dá um cruzamento perfeito pro Nenê bater de primeira. Esse lance por completo, não vou nem ficar mostrando muito porque já me irritou, esse é o último lance que eu quero mostrar. Esse lance por completo tem um erro do Luiz Felipe, um erro do Felipe Jonathan, um erro do Pará, que ficou paradinho lá na direita. Erros individuais quebram o time. Eu nem acho que o Luiz Felipe foi mal. Eu acho que o Luiz Felipe fez um bom primeiro tempo. Só que um erro individual desse contra um time bom como o do Fluminense, quebra. Eu não acho que o Felipe Jonathan foi mal no ataque. Eu mostrei aqui, ele participou, ele tentou passes. Um erro individual desse quebra a defesa do Santos. Deixa os 3 zagueiros que estão aqui tentando marcar tem a menor culpa, né, de que o Nenê ficou livre, porque você não espera que seu lateral chute para trás um cruzamento preciso. O John não teve culpa. Eu vi até gente falando nas redes aí, ele hesitou dessa vez. Não acho. É um lance muito rápido, né, para ele conseguir salvar. Então, erros individuais, um passe errado aqui causa um lateral que joga a bola para a área, aí o nosso defensor chuta pro sem pulo, né, do Nenê, e o time afunda nervoso. Erros individuais quebraram um estilo de jogo que já funcionou melhor do que contra o Juventude. Repito, mostrar o erro individual não é queimar o jogador. Repito de outros tantos vídeos que eu falei. Só quero mostrar como um erro individual quebra todo um sistema de jogo. E aí pode ser o Luiz Felipe e o Felipe Jonathan como foi, pode ser o Pará como foi o jogo inteiro, num erro individual qual. Que eu não quero nem mostrar para não me irritar, que é aquele que ele recebe livre na área, em vez de chutar, se joga. Num campeonato que tem VAR, o Pará abdicou de chutar para se jogar, um lance ridículo. Os erros individuais do Marinho, de péssima escolha na finalização, chutando em cima do goleiro, não deslocando, não passando a bola na hora certa, cobrando falta a lá Cristiano Ronaldo dos novos tempos, que é basicamente bico na arquibancada. Erros individuais
quebram um estilo de jogo. O Santos estava jogando certinho. Ah, mas o Luiz Felipe, você está falando dele? Pô, eu mostrei no lance anterior. Acho ótimo que o zagueiro é apertado, bica pra frente. Por que não bicou pra frente nesse lance? O Felipe Jonathan, por que ele arriscou dar esse tapa pra trás se ele podia? Ele estava bem posicionado, ele estava segurando o cara do Fluminense, podia ter segurado, evitado o giro, deixado o cara de costas pro gol, ia evitar o gol, os companheiros iam chegar pra marcar, arriscou, deu gol dos caras. Erros individuais quebram o sistema de jogo e o Santos passou exatamente por isso hoje. Uma pena que isso aconteceu. Bom, vamos pro jogador. O John, ele acabou nem sendo muito pressionado, né? O Fluminense acabou não chegando tanto. Não acho que foi erro dele nesse lance do gol. Então, peraí, deixa eu só... Esse celular novo ainda não me acostumei com a luz e ela fica piscando, né? Então vocês me desculpem. Não adiantou nada, continua piscando, mas enfim. Tenta deixar no máximo para ficar pelo menos escuro. Enfim. Bom... Então, eu acho que a atuação do John foi normal. O Pará foi mal de novo. Quando chegou no ataque, falhou na hora da decisão. Não foi o único erro dele em termos de finalização. Teve um chute bom até, mas o chute bom não apaga que errou na zaga e errou no ataque. O Luiz Felipe fez um bom primeiro tempo e aí cometeu um erro individual muito feio no segundo. E aí o erro individual... Se a gente elogia o cara que faz o gol, né, do 1-0, mesmo quando ele joga mal, mas aí faz o gol... Quando o cara joga bem, mas o gol tem ligação direta a um erro dele, é complicado elogiar. O Danilo Boza eu gostei, achei uma atuação bastante segura, ele errou no comecinho do jogo, talvez nervosismo e tal, mas depois melhorou, depois tentou jogar, marcou bem os atacantes do Flu, gostei da atuação. Felipe Jonathan é o que eu acabei de falar, ele não estava mal no ataque, mas de novo o erro defensivo compromete toda uma atuação, não só dele como do Santos. O Alisson, pior em campo, na minha opinião, não tem utilidade nesse estilo de jogo. E não é possível que o Fernando Diniz, se ele quer ter a posse de bola, mantenha o Alisson no time. O Camacho, já falando dele, com um toque na bola já jogou mais que o Alisson. Não tem sentido o Alisson continuar nesse time. De verdade, eu entendo o gosto, eu entendo a raça, eu entendo a vontade, eu admiro o caráter, admiro o jogador, admiro sua história no clube, mas o Santos não está jogando marcando, o Santos está jogando tendo a bola. Foi mais de 60% dessa vez novamente. Não tem por que o Alisson ficar nesse time. Não gostei da atuação do Giamota, jogou muito menos que o Pirani, não avançou, jogou... Quando ele recua para pegar entre os zagueiros, abre-se um latifúndio, né? O Giamota tem que ficar dando lançamento, o Jean tem que jogar mais à frente. E como é que o Jean pode ser útil um pouquinho mais à frente? Não como meia, a lá Pirani ali, mas vamos lá, o volante, o Giamota e o Pirani. Para o Giamota jogar aqui, tem que ter um cara aqui que passe para ele, e não ele tem que buscar porque o Alisson não consegue esse passe. Então talvez o Camacho seja útil nisso. Tô tentando ver o lado positivo, o Camacho entrou bem. De repente é ele esse cara. De repente, bom, seria o Sandro, é claro. De repente é um Kaique, se entrar por ali, como eu já fiz vídeo sobre. Tem opções, não gostei do Giamota, acho que o time melhorou nas jogadas. Eu mostrei algumas jogadas de ataque, o Giamota não teve participação em nenhuma, né? Por um acaso. O Pirani, mostrei aqui, buscando um espaço, ele fez algo que não fez nos jogos anteriores, foi pro vazio, recebe no vazio, ou pelo menos no lance que o Caio Jorge não passou para ele, vai pro vazio e fala, eu tava aqui, eu tava no lugar certo, né? Gostei da atuação do Pirani e o Santos piorou quando o Pirani saiu no segundo tempo, uma substituição inexplicável na minha visão. Marcos Guilherme eu acho que hoje foi um pouco mais abaixo, mostrou muita vontade, não é isso, mas a tomada de decisão não foi tão importante, tanto que não apareceu nos lances aqui, que foram os principais do Santos. Não acho que ele foi mal, não é isso. Acho que ficou médio, dava para ser melhor, jogou melhor anteriormente, mas também não piorou a ponto. O Marcos... Não. Uma atuação média. O Marinho foi muito mal. O Marinho, uma das piores atuações da camisa do Santos. Infelizmente, mais uma vez, o Marinho não conseguiu render. Escolhas erradas, finalizações erradas também, decisões erradas. Uma pena, porque a gente admira o Marinho, sabe do que ele é capaz, mas não está funcionando. O Caio Jorge, para mim, uma ótima atuação no sentido de movimentação. A bola passava por ele em toda a criação de ataque do Santos e ele está lá para isso também. Hoje finalizou, o goleiro do Flu foi bem. As entradas causaram algumas mudanças táticas, né? Eu até anotei. A do Zanocelo, não tanto porque foi uma intermediária, mas as duas anteriores e as duas seguintes, sim. Quando entraram o Alisson, não. Quando entrou o Camacho e entrou... Gente, quem entrou? O Lucas Braga, perdão. Mudou uma coisa, né? Porque o Diniz tirou o Boza, botou o Camacho. O Alisson recuou para a zaga. Fora que saiu o Giamota também. Né? Acho que sim. O Alisson foi para a zaga ao lado do Luiz Felipe, com a saída do Boza. E o Camacho foi para frente. Eu só não consigo entender essa substituição de colocar o Alisson na zaga,
porque não muda nada. O Boza hoje teve mais passe de qualidade do que o Alisson. Deixasse o Boza lá e trocasse. Não, aliás, o Alisson tava com o Camacho na hora de jogar. Tô falando bobagem, calma. Esquece essa última parte. Continua onde eu tava. Deixasse o Boza lá atrás, o Camacho na frente e tirasse o Alisson. O Alisson mais o Camacho não teve utilidade, porque o Alisson na zaga... Por quê? Por que tinha que deixar o Alisson ali? Ele não tem passe mesmo, a Fluminense já tinha abdicado de atacar, não entendi por que isso aconteceu. Aí entrou o Zanocelo, mas aí as substituições que de fato mudaram o time no final foram as entradas do Marcos Leonardo e do Madison no lugar do Luiz Felipe e do Felipe Jonathan. Que eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu. O Marcos Guilherme virou um lateral esquerdo, o Santos começou a bicar para frente, o Madison não pegou na bola, o Marcos Leonardo ficou preso entre os atacantes rezando para um balão chegar. Enfim, o Santos ficou sem zagueiro, por mim tudo bem, estava perdendo, mas isso não significou criação, não significou criatividade na armação de jogada, só balão para cima. Enfim, se tiver mais alguma coisa, até amanhã eu falo, porque foi bastante decepcionante essa derrota. O Santos não precisava ter perdido esse jogo, mas aconteceu. Se eu errei alguma substituição, acho que em algum momento do vídeo eu falei que o Alisson tinha saído. É porque na transmissão do Premiere falaram: o Alisson vai sair, eu fiquei com isso na cabeça, mas ele não saiu, ele só recuou. Enfim, não me odeiem, foi só uma confusão ali. Falar aqui 16 minutos direto, às vezes você comete um errozinho, mas nos comentários vocês me corrigem, sem nenhum problema, tá certo? É isso. Amanhã a gente tá de volta com alguma coisa.